Então era muito louco, muito louco. Foi uma coisa muito, muito cansativa humanamente, sabe? Porque vai pro debate. Aí tu vai, meu Deus, qual é a mentira que essa pessoa... E eram mentiras irrespondíveis. Tipo assim, vai falar de comunismo comigo? Na política, no debate sobre a cidade, não tem como não ter resposta pra baixaria, né? Vai falar... Fala. Desculpa interromper, desculpa. Você estava muito inflamada. Errei e eu te interrompi. Tu achou eu inflamada? Não, tô brincando. Você estava muito envolvida. E eu te interrompi. A questão do comunismo, isso você sente que te prejudicou? O fato de você... Eu sou de um partido comunista, isso me prejudicou justamente pela maneira suja como eles tratam isso. Porque lá o comunismo era o quê? Carne de cachorro. É o vilão do país. Lá ele tinha uma cara, assim. E era uma cara irrespondível. Porque eu não vou chegar na TV e vou dizer assim, meu senhor, o senhor está ouvindo o caminhão de som dizer que eu vou vender carne de cachorro? É mentira. Por que você não fazia isso? Eu acho que valeria muito você fazer. Eu fazia na internet, mas era assim. O comunismo lá era carne de cachorro, mais patrola nas igrejas, mais... tinha uma engraçada que era a pista de skate. Fechar as igrejas. Eu vi que você ia fechar as igrejas. Ia passar com a patrola. Sempre tinha, no bairro, sempre tinha assim, Rafinha. Nessa rua aqui, pra alargar a rua, ela vai passar em cima da igreja. Tinha uma coisa concatenada. Não era assim, as igrejas... Porque na cidade, as fake news podem descer pro asfalto num grau muito humano, né? Então, sabe essa igreja aqui? Pro ônibus passar por aqui, ela vai passar a patrola em cima. Posso te falar uma coisa? Claro. Não é uma má ideia. E eu acho. E aí tem tu imagina o seguinte. Muito mal localizadas mas ali, aí Mateus. tu imagina a loucura que isso causa nas pessoas, né? Porque a agressão à fé é agressão à nossa subjetividade, né? E eles têm um negócio sórdido que eles fazem comigo, que é o negócio sobre a minha religiosidade, que é muito agressivo, porque eu jamais... Eu sou da religião majoritária no Brasil, eu sou cristã, eu sou uma favor... Tem algum preconceito que eu sofro por ser cristã, entendeu? Sinceramente. Mas quando eu vi muito isso de você, como é que ela pode ser cristã e ser comunista ao mesmo tempo? Não, eles editam materiais mentindo que eu não sou, né? Então é assim, é uma loucura. Então, eles, por exemplo, o padre Jaime aqui em São Paulo, no dia 12 de outubro, que é o dia Nossa Senhora Aparecida e que é o dia da criança, nos chamou para uma missa, tá? Eu nunca vou em missa, sobretudo, eu nunca divulguei uma foto minha na missa. Eu nunca vou em missa durante a eleição. Eu fui nessa eleição todas as quintas, numa igreja em Porto Alegre, e ninguém sabia. Ninguém sabia. Vou divulgar, tô indo na missa. Pelo amor de Deus, entendeu? Fui para a igreja de São Jorge, eu fiz uma promessa boa para São Jorge. Tá vendo? Tinha um sentido. O padre de não São foi Jorge. De graça, o padre de São Jorge disse assim, eu fiz uma promessa em nome. Eu falei, pô, padre, promessa não se faz em nome dos outros. Né? Deixa que agora eu vou ter que honrar a sua promessa. Fiquei assim, solidária com o padre, que o padre estava muito, muito forte na reza para mim. Mas eu jamais iria na missa na época da eleição para divulgar. O que eles fizeram? O padre já me chamou, eu estava aqui com a Laura. Falei, vou lá, dia da criança, vou lá. Cara, eles empurraram o padre Jaime dentro da igreja. Eles fizeram eu ficar com medo de ir na igreja. Porque eu pensei, pô, se eu vou ir na igreja e vão agredir o padre... ou vão me agredir dentro, tu entende a loucura que é? Então eles criam que foi como essa mulher quando ela agrediu a Laura, né? Pô, como é que eu vou me sentir segura com a minha filha se alguém pode me agredir por causa do enxoval falso em Miami? Então, e é uma agressão que a princípio é justificada, é meio na cabeça da galera é justificada. Tu entende que as pessoas teriam razão de ficar brabas comigo se eu estivesse vilipendiando a fé delas? É uma razão concreta. Como eu acabei de fazer na hora que eu falei que dá pra passar a patrola pelas igrejas. Mas tu é tu, Tô né? brincando, isso aí o pessoal cristão, segura a onda, eu sou apenas um comediante. Não leve Judeu. Judeu. Né? Também tem isso aí. Ele não falou em sinagoga, veja bem. Não, sinagoga eu preservaria. Exatamente. Mas é o templo sagrado da fé da pessoa, né? Claro. E para muitas pessoas tem um valor quase igual ao da própria fé. Né? Ou seja, a fé ela é materializada naquele tempo. Então, não é uma casualidade que os grandes conflitos no mundo são religiosos. É porque é muito íntimo, muito passional. Agora, né? você há de convir comigo, ok. Você está me falando que você tem um relacionamento interessante com a tua religiosidade, que você frequenta a igreja. Eu já vi imagens tristes da Dilma em missa. Eu sei que a Dilma não tem religiosidade nenhuma. É de uma... num certo momento, para agregar mais ovelha para esse rebanho, o pessoal tenta num desespero terrível. Não só a Dilma, estou citando especificamente. A Dilma, que aliás eu admiro muito, não é nem isso, mas... Mas sabe, Rafinha, você entende, tipo...
Por que eu preciso acho... da igreja evangélica? Eu tenho que falar com o Edir Macedo para pedir a bênção. Eu acho que falta um rompimento. O problema é que esse rompimento... Claro, exatamente por isso que eu te digo. Eu jamais transformei em ato público meu a minha fé. Justamente pela minha condição. Os atos públicos com relação à religiosidade que eu tive sempre foram para proteger religiões agredidas ou pelo Estado ou pela intolerância religiosa. Então, se tu procurar na internet, tem... A única foto que circula minha dentro de missa foi feita pelos meus adversários, né? Foi a única. Eles acho que estavam transmitindo a missa, sei lá. Eles me viram e printaram, entendeu? O restante, quais são as manifestações? São espaços meus, sobretudo com o povo de religião, ou o povo de axé, como se fala, né? Que são as múltiplas religiosidades relacionadas às religiões afro. Por quê? Porque é quem sofre violência no Brasil, quem sofre intolerância religiosa. Então... Aí tu sacou, como eu defendo o Estado laico e sou de uma religião majoritária, bom, tá lá, eu vou na igreja de São Jorge agora com o Padre Jorge, que me acolheu, tudo lindo, Padre Sérgio, que me acolheu na igreja de São Jorge, tá tudo certo. Agora, eu vou divulgar isso pra quê? Né? Esse não é um debate que tem que ser público, né? Que tem que ser político nesse sentido pra mim, exceto quando é pra proteger alguém que está ameaçado ou pelo Estado ou pela intolerância. Mas como é que você faz num cargo executivo para desconsiderar completamente a pressão religiosa? Mas eu não acho que isso tem que desconsiderar. Desconsiderar, assim, eu te falo, as decisões, muitas vezes, elas são calcadas na pressão de uma maioria. E esse link, essa ligação da política com a religiosidade se transformou num método quase aqui no país. Hoje o Bolsonaro é um cara... Nesse tempo que nós temos de Bolsonaro no poder, não só isso, na própria época onde o PT estava no poder, você vê no Congresso, assim, bancadas religiosas que fazem missa, que oram antes, às vezes, de votações. Como é que você faz para que você trate os assuntos sem essa pressão religiosa, que tem uma agenda, e certos assuntos não evoluem? Tem certos assuntos aqui que a gente tem dificuldade para debater. Legalização do aborto, legalização das drogas. Tudo isso acaba batendo numa... Então, eu acho que numa moral cristã. São vários debates, né? E eles são separados um do outro, assim. Então, primeiro, a nossa principal luta... que eu falei, foi um pouco claro, confuso. Entendi completamente. A nossa luta, primeiro, é garantir a laicidade do Estado. O que é a laicidade do Estado? Se eu vou para um julgamento, né? E diante de mim tem o crucifixo, eu me sinto representada, porque aquilo tem um sentido para mim, não tem para ti, que é judeu. Correto? Sim, nenhum. Entendeu? Então, como assim? Claro, Jesus foi um cara muito legal, mas só isso. Ok, mas para os judeus não tem o mesmo sentido que tem para mim. Eu estou falando de uma religião que dialoga com isso. Eu não estou falando com as religiões que sequer dialogam com isso. Então, o Estado está impondo para ti ver o meu símbolo, né? Então, a laicidade do Estado é a compreensão justamente de que o Estado não pode ser um Estado teocrático, né? Que faça valer uma religião em cima de outras. Um assunto. 2. Os governos e os parlamentos, eles naturalmente vão refletir as religiosidades do povo. Entendeu? É natural, porque não dá pra... Isso não significa ter bancada organizada como a gente tem hoje, tá? Isso significa o quê? As pessoas têm suas fés e elas concorrem, né? Elas têm suas fés ou não têm, ou elas têm suas fés e não misturam isso com a política, como é o meu caso, mas elas acreditam em coisas, elas vão representar segmentos que também acreditam. Isso é natural nas democracias, né? Então, tu vai para o parlamento alemão, você vai para o parlamento italiano, parlamento português, mais ainda, vai ter as bancadas dos católicos, por exemplo, mais organizados, né? Porque são espaços da sociedade. Agora, na minha interpretação, o esforço do poder executivo é justamente fazer avançar essas opiniões para tentar garantir o direito das minorias políticas, né? Então, nós somos um país majoritariamente cristão, como somos, né? Católicos em primeiro, evangélicos em segundo. Bom, mas existem os ateus, essa maioria não se impõe a uma minoria. Ou existem os judeus, ou existe o povo de axé. Como que tu entende? Essa maioria vai se impor no crucifixo, essa maioria vai se impor na legislação, porque a legislação não obriga ninguém a fazer algo que é contra a sua fé. Obriga? Sim, não. Né? Então, o poder executivo, a busca tem que ser de manutenção, de construção de espaço de respeito a diversas religiões, mas o respeito às diversas religiões inclui as religiões minoritárias poderem, ou as pessoas, né, poderem viver da sua maneira também no país, que é uma compreensão mais profunda. Eu não posso te proibir de
não comer as carnes que vocês comem, né? Tem um nome Porco. alimentação de vocês. Se chama porco. Não, o porco sim, mas tem um nome alimentação de vocês que eu não sei Kosher. falar. Kosher, né? Viu? Isso. Não ia falar errado, né? Não é, eu não sou tão. Eu sou menos judeu do que você imagina. Não, eu não imagino. Meu pai é muito mais judeu. Eu Você sou imagina, fácil. Você eu fala, não- eu sou judeu, eu falo, sou. Mas se você começar a me perguntar É que, não, muita é que eu coisa, sei que o teu pai é, então, mas pai ok. é. Eu não posso proibir de te fazer isso. Mas eu tenho que garantir que os outros não têm obrigação nenhuma de fazer.